Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam oficialmente bem-vindos ao primeiro vídeo de 2021. Para começarmos bem o ano, eu decidi falar sobre uma assassina em série, desta vez, como podem ter percebido, mulher e não portuguesa. Por isso, no vídeo de hoje, eu decidi falar sobre a Isabel Bathory, também conhecida como a Condessa Sangrenta ou a Vampira. Sim, malta, eu sei que vocês todos gostam muito da história do Drácula e não sei o quê, mas esta mulher, esta sim era vampira e no final do vídeo vocês vão perceber, para além de que ela é a maior assassina em série que eu alguma vez vou falar aqui no canal, porque a quantidade de pessoas que se foram nas mãos dela, é inimaginável. A Isabel Bathory nasceu a 7 de agosto de 1560, portanto o caso mais antigo que eu já falei aqui no canal de uma assassina em série, século XVI, já foi há muito tempo, nós estamos aqui no 21, não é? Ela nasceu em Nyírbátor, que ficava no Reino da Hungria, que atualmente é só a Hungria, como vocês sabem. Ela viveu no castelo de Kastész, que atualmente é Eslovénia, mas antigamente era o Reino da Hungria. E ela fazia parte de uma família protestante, portanto ela e os pais eram protestantes, enquanto que o resto da família eram católicos, ou seja, já havia aqui uma certa diferença que não agradava aos restantes membros da família, por exemplo, os tios, os primos. A sua infância foi sempre muito atribulada devido a várias convulsões que ela tinha. Atualmente pensa-se que ela podia ter epilepsia, mas na altura não se podia perceber bem aquilo que era. Portanto, achavam que ela era simplesmente doente, que ela não batia bem da cabeça e por isso ela sempre foi muito posta de parte por isso. Aos 15 anos, ela casou-se com um primo que era príncipe e que se chamava Ferenc Nadasdy. Ferenc, ou seja, o príncipe, ignorava muitas coisas que ela fazia, não se percebia bem, ok? Era muito do tipo, ele era um bocado submisso e ela era mais dominante, sabem? Se fosse a relação atual, ela seria claramente a dominante, porque ela fazia montes de coisas super estranhas e ele simplesmente virava a cara e fingia que não via. Ela era sádica, malta. Ela gostava de impingir dor nas outras pessoas e muita gente pensa que isso pode ter começado com o príncipe, porque até lá não há relatos de que ela tenha feito alguma coisa desse tipo. No entanto, depois de se casar com ele aos 15 anos, ela começou a fazer estas coisas um bocadinho mórbidas que eu vos vou explicar, não tarda nada. Ela era uma típica rapariga da nobreza porque sabia falar 3 línguas diferentes, ou seja, latim, grego e húngaro, que era a língua materna dela, portanto não conta, mas pronto, saber falar latim e grego é muito, muito bom. No entanto, apesar dela ser muito bem educada, no sentido de ter tido uma boa educação, ter sido sempre aulas de línguas e muitas outras coisas que a tornaram super inteligente, ela não era bem educada com os seus criados, porque naquela altura eles eram mesmo criados. Ela era mesmo muito mal educada, maltratava-os a todos. Aliás, os que eram mais próximos dela, ou seja, o criado pessoal dela, era dos mais maltratados. Portanto, apesar dela ser muito bem educada numas coisas, era muito mal educada noutras. Chegou uma altura em que ela se fartou de maltratar os seus, assim por dizer, e começou então a maltratar pessoas que eram de vilas muito próximas, nomeadamente só raparigas que eram muito inocentes e virgens e raparigas camponesas, ou seja, ela escolhia as vítimas a dedo, portanto, ela escolhia raparigas que sabia que as pessoas não iam sentir falta. O que ela fazia era um género de promessa. Ela ia às vilas e como as pessoas sabiam que ela estava casada com o príncipe, não queriam saber, era do tipo, ok, vais ter uma vida melhor agora, aceita, vai. Portanto, o que ela dizia e o que ela prometia era trabalho no castelo, então levava as raparigas, como eu já vos disse, super inocentes, virgens, nunca tinham tido contacto com o mundo exterior. Portanto, as raparigas acreditavam e iam atrás de Isabel. Quando elas chegavam ao castelo de Kastész, como eu vos disse que ela vivia lá, elas eram torturadas, mas a um nível extremo, malta, a um nível extremo. Dedos cortados, assim, coisas enfiadas entre as unhas e a carne. Era mesmo tortura enquanto elas estavam vivas, porque o que a Isabel gostava de fazer era mesmo torturar as suas vítimas. Eu até fico sensível só de falar disto, malta, só de imaginar, a sério, eu fico mesmo muito sensível com estas coisas, porque é que eu sou youtuber de crime. Há também uma teoria de conspiração relativamente a isto. Supostamente, quando ela era adolescente e ainda não se tinha casado com o príncipe, muitas pessoas pensam que a sua tia fosse bissexual e, portanto, pensam que a tia lhe fazia coisas enquanto ela crescia e por isso é que, em adulta, ela só escolhia mulheres como vítimas.
na lenda original, porque há várias lendas relativamente a este assunto, tendo em conta que ela ficou conhecida como uma vampira da vida real, ela tinha espancado a sua criada. E ao espancar a criada, obviamente, acabou por resultar em muito sangue, porque ela espancou-a de uma forma muito agressiva. E depois de fazer isso, ela bebeu o sangue da criada por alguma razão. Bem, é vampira, não é? Gosta de beber sangue. E ao beber o sangue, ela percebeu que as rugas ficavam mais desapercebidas. Portanto, ela começou a pensar que o sangue tornava-a mais nova. Como vocês sabem, a esperança média de vida naquela altura era muito baixa comparativamente a hoje. Ela tinha 40 anos quando começou a fazer isso, ou seja, ela estava à procura de uma coisa que a tornasse imortal, e ao ter reparado que o sangue fazia com que as rugas desaparecessem um pouco, ela começou a ficar obcecada com essa ideia e começou então a ir atrás dessas camponesas. Ao ir atrás das camponesas, como eu vos disse, ela torturava-as, mas era mesmo de uma maneira brutal. Ela chegou a deixar várias delas vivas no castelo, e depois o que ela fazia era arrastá-las até à neve, quando havia neve, obviamente. Ela arrastava-as despidas pela neve e depois ainda atirava água para cima delas, que era para as torturar e para as congelar até à morte. Portanto, ela tinha mesmo um gosto especial por tortura, não era só pelo sangue, mas obviamente ela matava as vítimas, não é? E depois acabava por beber o sangue delas. Daí ela ser conhecida como a vampira, daí ela ser conhecida como a Condessa Sangrenta. Ela tem mesmo muitas alcunhas, a Drácula da vida real, porque ela bebia o sangue das vítimas porque estava à procura da sua imortalidade. Não só ela bebia o sangue das vítimas, como ela também tomava banho com o mesmo. Ou seja, não era só beber, malta, ela fazia tudo. Por isso, imaginem a quantidade de pessoas que ela matou. Um recap daquilo que ela fazia, só mesmo para resumir antes de passar ao julgamento e à forma como ela foi descoberta. O que ela fazia era atrair jovens inocentes, virgens, dos 10 aos 14 anos, sempre muito novas, que não tinham qualquer experiência com o mundo exterior ou que nunca tinham tido contacto com o mundo exterior, levava-as para o castelo porque prometia-lhes trabalho. No entanto, elas acabavam por ser torturadas com açoites, ou seja, vocês sabem, chapadas, pauladas, farpadas, ou seja, com coisas nas mãos para as magoar, agulhas entre a unha e a carne, levava-as para a neve. Ela fazia um monte de coisas, deixava-as a passar fome, tudo isto para ter o sangue delas, porque através de um espancamento à criada, ela tinha descoberto que o sangue tirava as rugas dela e por isso ela queria ser imortal, então começou a beber o sangue das vítimas e a tomar banho no mesmo, de forma a que conseguisse essa imortalidade que tanto queria. Estou a gravar. Portanto, agora é a altura em que eu vos revelo a quantidade de vítimas, malta. Ela matou, e especula-se, de acordo com os arquivos que há em Budapeste, portanto, Budapeste, eu já estive lá, tem arquivos históricos que têm relatos disto tudo e supostamente provas também. E, portanto, de acordo com esses arquivos e de acordo com os relatos de várias testemunhas, ela matou cerca de 600 a 650 jovens. Como eu vos disse, a maior assassina em série de que eu alguma vez falei aqui no canal, malta, 650 vítimas. Se ela não tivesse sido descoberta, ela continuaria a fazer isto e, como eu vos disse no início, o príncipe fingia que não via nada e fingia que ela simplesmente era uma pessoa normal. Ele não queria saber daquilo que ela estava a fazer para nada e a partir do momento em que ele morreu foi quando ela começou a matar ainda mais pessoas. Portanto, ele morreu e ela depois tornou-se ainda mais sádica e ainda mais assassina, assim por dizer, porque foi atrás de mais pessoas para preencher o vazio. Portanto, em 1600 começaram a ser feitas acusações contra a Condessa porque as pessoas começaram a achar muito estranho, começaram a perceber que essas jovens iam todas para o castelo e depois nunca mais voltavam ou nunca mais se ouvia falar delas, então começaram a fazer várias acusações contra ela, na corte de Viena especificamente. Porém, só em 1610, ou seja, 10 anos depois das acusações terem sido feitas, é que as autoridades húngaras decidiram começar uma investigação para determinarem aquilo que estava a acontecer no castelo de Kastec. Portanto, o rei Matias II determinou que o detetive ou polícia, aquilo que eles tinham naquela altura, chamado Turzó, deveria estar à frente desta investigação e ele conseguiu recolher 300 testemunhos de nobres, criados e muitas outras pessoas
que disseram aquilo que estava a acontecer no palácio e que simplesmente nunca disseram nada porque tinham medo que fossem a próxima vítima. Supostamente ele acabou por visitar o castelo e ao ter chegado lá ele encontrou vários cadáveres e não só cadáveres como também uma sala de tortura. Há uma das lendas que diz que o Palatino, assim por dizer, ou seja, Turtzó, a encontrou em flagrante porque ela estava a tomar banho em sangue, no entanto não há mesmo provas de que isso tenha acontecido. O que se sabe é que ele eventualmente conseguiu compreender que tinha sido mesmo ela e conseguiu prendê-la. Quando conseguiram confirmar que ela era a culpada, o rei Matias disse que ela devia ser morta, ou seja, disse que ela devia passar pela pena de morte. No entanto, a população e o Palatino acharam que isso não era o mais adequado e por isso o que disseram foi que ela devia ser sentenciada à prisão perpétua, tendo em conta que ela era parte da nobreza, que ela não podia ser condenada à morte. Porque se ela fosse condenada à morte, isso ia fazer com que a reputação da nobreza baixasse imenso, não é? Porque, oh meu Deus, um nobre condenado à morte não pode ser assassina, pode ter, sei lá, assassinado 650 pessoas, mas não pode ser condenada à morte porque isso nos vai manchar a imagem. O que ela acabou por ser foi condenada à prisão perpétua, mas domiciliar, ou seja, ela simplesmente estava a cumprir a pena em casa, no seu castelo maravilhoso, gigante, não é? Ela cumpriu sempre a pena até 1614, morreu a 21 de agosto e não se sabe ao certo onde é que está o corpo dela, mas aparentemente pode-se visitar o castelo, vocês podem ir lá, podem ir ver as coisas com os vossos próprios olhos, se bem que, e a teoria de conspiração mais conhecida é que na realidade nada disto aconteceu, apesar dos tais arquivos históricos, não é? Porque os arquivos históricos estão lá, não é? Eles existem mesmo e foram feitos para estarem lá. No entanto, como eu vos disse no início do vídeo, e é agora que vem o plot twist, ela tinha um tio que era católico, enquanto que ela era protestante. E como eu vos disse, o resto da família não gostava que ela fosse protestante. Então muitas pessoas pensam que ela simplesmente nunca fez nada, porque, matar 650 pessoas e terem percebido já no final, isso é um bocado chocante, não é? Então muitas pessoas pensam que o tio inventou isto tudo porque queria todos os terrenos, todas as terras, queria tudo o que era dela e por isso tentou fazer isto de forma a que conseguisse tirar-lhe tudo aquilo que era dela. Portanto, através disto, ele conseguiu mesmo ficar com tudo e é por isso que muitas pessoas acham que isto foi tudo inventado e que os arquivos históricos são falsificados pelo tio e pelas pessoas que trabalhavam para o tio. Eu não sei, malta, vocês acreditam naquilo que quiserem, podem acreditar que foi o tio ou então podem acreditar na versão mais sangrenta, que é a favorita de toda a gente normalmente. Digam-me aquilo que vocês acham, se acreditam ou não nas 650 vítimas ou se acham que foi o tio, porque isto é grande caso, sabem? Ela quando era criança não tinha assim grandes indícios de que pudesse fazer isto, depois casa-se e torna-se sádica, o que faz as pessoas pensarem que tenha sido o marido, o príncipe, a mostrar-lhe todas estas coisas sádicas e depois do nada o marido morre e começa a matar pessoas atrás de pessoas, que é para ser imortal e beber o sangue delas. Eu não sei, malta. Então eu espero que vocês tenham gostado. Adeus e até ao próximo sábado.